A Nestlé é a maior empresa de alimentos do mundo. Portanto, é compreensível que ocorra um certo número de erros e que ocorram escândalos ocasionais. No entanto, a empresa foi implicada muitas vezes em práticas antiéticas, como a utilização de trabalho infantil pela Nestlé, entre outros. Aqui, documentamos os escândalos mais notórios envolvendo a Nestlé e encorajamos você a se aprofundar. A reação pública fez com que a Nestlé mudasse a sua posição sobre certas questões ao longo dos anos. Não feche os olhos. Vamos continuar incentivando a Nestlé a melhorar. Boicote às fórmulas infantis. A amamentação natural nem sempre é possível para as mães. No entanto, estudos mostram que a amamentação é a melhor coisa para o desenvolvimento do bebê. Portanto, seria extremamente antiético para uma empresa enganar intencionalmente ou direcionar mal os clientes de uma forma que os fizesse não amamentar. De acordo com alguns críticos, acredita-se firmemente que a Nestlé fez exatamente isso durante uma campanha que se estendeu por várias décadas. O boicote mais proeminente à Nestlé foi lançado em 1977 para combater o que era considerado marketing agressivo de fórmulas lácteas em países economicamente menos desenvolvidos, sendo que a Nestlé alegou que a amamentação é pior do que o próprio leite da Nestlé. No entanto, sabemos que isso causou desnutrição por parte dos bebês, diarreia, falta de higiene, entre outros problemas. Ou seja, tinha até médicos e especialistas pagos pela Nestlé para fazer propaganda do leite da Nestlé, e criticando a amamentação. O outro problema é que a água dos países africanos era poluída e não servia para misturar com o leite em pó da Nestlé. O conteúdo nutricional e as instruções do produto são muitas vezes incompreensíveis para o consumidor. Por exemplo, em 1999, o comediante e jornalista televisivo Mark Thomas chamou a atenção do Ocidente para o fato de as latas de leite para bebés da Nestlé vendidas em Moçambique serem rotuladas apenas em inglês. O português é a língua oficial do país. No entanto, está associado à elite acadêmica. O resto da população fala mais de 60 dialetos diferentes das línguas bantu. O inglês raramente é usado, exceto na indústria do turismo. Assim, as mães não tinham ideia do que estavam dando aos seus bebês. Em vez disso, estas mulheres têm de confiar nos conselhos muitas vezes irregulares e egoístas de médicos e enfermeiros. Fontes de remédios de boa nutrição nem sempre estão disponíveis. Como resultado, os bebês muitas vezes morrem, ainda mais com o leite da Nestlé. Ainda existem boicotes à fórmula infantil da Nestlé, especialmente devido às campanhas publicitárias da empresa que afirmavam que a fórmula é melhor do que a amamentação. Embora a Nestlé afirme que cessou esses métodos de publicidade, um dos seus próprios relatórios internos encontrou 107 casos de não conformidade com a sua política de marketing de leite para bebê em 2019. Outro relatório de 2019 de um grupo externo descobriu que a Nestlé ainda estava a comparar os seus próprios produtos com produtos humanos. O direito público à água. Lembra do vilão de Mad Max, Fury Road, que acumulava toda a água? Algumas pessoas acreditam que há fortes comparações a serem feitas entre ele e os figurões da Nestlé. Eles extraíram água de uma maneira muitas vezes considerada antiética. Depois de extraída, a água passa a ser propriedade da Nestlé. Ela foi criticada por sua apropriação de recursos naturais em um mundo enfrentando escassez de água, questionando seu compromisso com o acesso à água como um direito humano. No Fórum Mundial da Água, em 2000, o então CEO da Nestlé, Peter Brabeck, foi citado por ter dito: "O acesso à água não deve ser um direito público." A Nestlé argumenta que o comentário foi tirado do contexto. Desde então, Brabeck declarou: "Sou o primeiro a dizer que a água é um direito humano." O desvio de água de alguns estados dos Estados Unidos pela Nestlé também chamou a atenção nos últimos anos. A Nestlé também é a maior proprietária de fontes privadas de água em Michigan. A multinacional está sob ataque, quando um juiz ordenou que a Nestlé parasse as suas operações devido a danos ecológicos e a uma redução maciça nos níveis de água das suas operações. Ainda no ano passado, o CEO da Nestlé disse que se pudesse engarrafar mais água da Califórnia, atingida pela seca, para obter lucro, ele o faria. As grandes empresas muitas vezes optam por aumentar as margens de lucro em vez de agir tendo em mente o bem maior. Parece míope colocar o nosso recurso mais precioso aos cuidados de um grupo predominantemente motivado pelo interesse próprio.
A percepção é importante para qualquer empresa. Se sua empresa for considerada antiética, ela poderá desvalorizar toda a sua marca. Portanto, é importante convencer seus clientes de que você se preocupa com eles e que suas práticas são ambientalmente conscientes. A Nestlé foi acusada disso em grande escala. Agora vamos falar do trabalho forçado na indústria pesqueira tailandesa. Ocorreu um trabalho escravo na Nestlé e a maioria eram imigrantes. Pelo privilégio de um emprego tailandês, eles pagam uma taxa ilegal e são obrigados a trabalhar na indústria pesqueira para pagar dívidas pesadas. Um trabalhador descreve as suas condições de trabalho. Às vezes, a rede pesqueira é pesada e os trabalhadores são puxados para a água e simplesmente desaparecem. Quando alguém morre, ele é jogado na água. Em 2014, a Nestlé lançou a sua própria investigação sobre as práticas da indústria pesqueira tailandesa. As conclusões foram tornadas públicas, revelando que quase todas as outras empresas que compram os seus produtos do mar na Tailândia, o terceiro maior exportador de produtos do mar do mundo, estavam provavelmente envolvidas no abuso. A Nestlé prometeu tomar medidas para melhorar as condições dos trabalhadores e encontrar formas mais éticas de obter ingredientes de marisco. Grupos de direitos humanos responderam positivamente aos planos. Um especialista disse: se você tem uma das maiores marcas do mundo se revelando proativamente e admitindo que encontrou a escravidão em suas operações comerciais, então isso é potencialmente uma grande mudança no jogo e pode levar para uma mudança real e sustentada na forma como as cadeias de abastecimento são geridas. Quando a Nestlé anunciou a sua intenção de melhorar o trabalho na Tailândia, o conhecimento das condições de trabalho abusivas naquele país, associadas a Nestlé ou a outras marcas líderes, já estava a acumular-se. Anteriormente, conduziram uma investigação que resultou no resgate de 2.000 pescadores. Desflorestação no Ghana e na Costa do Marfim. Segundo alguns críticos, a produção de chocolate da Nestlé é feia, repleta de acusações. Em setembro de 2017, o grupo ambientalista Might conduziu uma investigação que concluiu que as práticas industriais na Costa do Marfim e no Ghana contribuíram fortemente para as crises de desflorestação dos países. Conforme relatado pelo grupo ambientalista, grandes comerciantes de cacau compram grãos cultivados ilegalmente em regiões protegidas. Depois, os comerciantes vendem esses grãos de cacau para grandes produtores de chocolate como Nestlé. A floresta tropical representa agora menos de 4% da massa terrestre da Costa do Marfim. Combinado com a popularidade da caça furtiva, isto causou problemas extremos para a vida selvagem. A população de elefantes foi reduzida para menos de 400. Os chimpanzés, um dos nossos parentes vivos mais próximos, também sofreram enormes perdas. Aproximadamente 90% do espaço em alguns parques nacionais foi convertido para a produção de cacau. Em um estudo concluiu que se a procura de chocolate fabricado de forma antiética continuar ao ritmo actual, não haverá mais florestas até 2030 nestes países. No final de 2017, o The Guardian pediu a grandes produtores de chocolate como Nestlé e Mars que comentassem esta questão. Embora as empresas não tenham negado a utilização de grãos de cacau provenientes de áreas com desflorestação ilegal, afirmaram que estavam a tomar medidas para eliminar esses grãos de cacau dos seus produtos. Dívida etíope. Na década de 1970, um regime militar na Etiópia confiscou todos os ativos de empresas estrangeiras. Entre as marcas afetadas estava a Nestlé. A empresa tentou persistentemente receber compensação por suas perdas de cerca de 6 milhões de dólares. A campanha da Nestlé por compensação estendeu-se durante a fome na Etiópia em 1984, que custou a vida a mais de 1 milhão de pessoas. Na sequência da reação pública, a Nestlé reconsiderou as suas fortes crenças e decidiu fechar um acordo. Eles aceitaram uma oferta do governo etíope de 1,5 milhão de dólares, que a Nestlé prometeu reinvestir no país. Suposta fixação de preços de chocolate. No Canadá, em 2012, a concorrência parecia pronta a apresentar acusações num escândalo de fixação de preços de chocolate, após uma investigação de 5 anos. Foi alegado que o ex-CEO da Nestlé compartilhou os planos de preços da empresa com os concorrentes, que fizeram o mesmo para controlar ilegalmente o mercado.
De acordo com documentos judiciais apresentados, Leônidas supostamente se reuniu com executivos rivais e entregou as listas de preços, incluindo o incidente em que Leônidas entregou um envelope contendo os planos de preços da Nestlé a um concorrente e disse: "Eu levo meus preços a sério." Em 2015, o Ministério Público do Canadá retirou as acusações contra a Nestlé e Robert Leônidas. Um porta-voz da Nestlé disse: "A Nestlé defendeu-se vigorosamente contra essas acusações. Orgulhamo-nos de operar sob os mais altos padrões éticos de negócios e estamos muito satisfeitos por este capítulo ter ficado para trás." No entanto, em 2013, a Nestlé pagou 9 milhões para resolver uma ação coletiva civil canadense separada, alegando fixação de preços no mercado de chocolate. Apesar do acordo, a Nestlé negou qualquer irregularidade. Esta ação foi empreendida em 2008 por consumidores privados e não pelo governo canadiano. A produção de chocolate não só afetou a Nestlé através da desflorestação em África e da fixação de preços no Canadá, mas também tem ligações ao trabalho infantil. A Nestlé comprometeu-se a pôr fim à prática há 20 anos, mas a prática mantém-se. As empresas mundiais de chocolate não cumpriram os prazos para erradicar o trabalho infantil das suas cadeias de abastecimento de cacau em 2005, 2008 e 2010. Como resultado, são substanciais as probabilidades de que uma barra de chocolate comprada nos Estados Unidos seja produto de trabalho infantil. Cerca de 2/3 do fornecimento mundial de cacau provém da África Ocidental, onde, de acordo com um relatório de 2015 do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos, mais de 2 milhões de crianças estavam envolvidas em trabalhos perigosos nas regiões produtoras de cacau. E não é só chocolate. Em 2020, uma investigação no Reino Unido descobriu que crianças de apenas 8 anos colhiam café na Nespresso, fornecida pela Guatemala e propriedade da Nestlé. Verificou-se que as crianças trabalhavam 8 horas por dia, 6 dias por semana, aparentemente carregando sacos de até 45 kg em conjunto com os demais. Por seu trabalho, eles recebiam cerca de $8 por dia. O escândalo do leite chinês. Em 2008, todos os produtos chineses à base de leite foram examinados quando se descobriu que uma vasta gama de empresas, incluindo a Nestlé, continham melamina nos seus produtos fabricados na China. A melamina pode ser facilmente confundida com proteína. Nas fórmulas para bebês, onde as quantidades de proteína são tão importantes, isso levou a deficiências graves. A contaminação tóxica tornou-se aparente após o surgimento de um padrão claro de doença. Durante um curto espaço de tempo, 16 bebês foram diagnosticados com pedras nos rins. Neste caso, os bebês foram alimentados com uma fórmula infantil produzida pelo Grupo Sanlu. Mas expôs um problema maior em todo o país, que afetou a Nestlé e os seus produtos fabricados na China. Em outubro de 2008, Taiwan proibiu a venda de leite em pó e fórmulas infantis fabricadas pela Nestlé. Embora a Nestlé tenha tentado tranquilizar os consumidores de que os seus produtos fabricados na China eram seguros, as autoridades taiwanesas descobriram vestígios de melamina nestes produtos. Em resposta, a Nestlé enviou 20 testadores especializados suíços às suas fábricas chinesas para ajudar a desenvolver um método mais rigoroso para a detecção de melamina. Compras de leite de Mugabe. Estados Unidos e União Europeia, ambas as autoridades governamentais impuseram sanções aos Mugabes numa tentativa de impedir a sua apropriação de terras e outras ações injustas. No entanto, a Nestlé está sediada na Suíça, que não faz parte da UE. Portanto, a empresa não era obrigada a cumprir as sanções de nenhum dos governos. Inicialmente, a Nestlé deixou claro que não estava a infringir nenhuma lei, nem na Suíça nem no Zimbabue, e que pretendia, portanto, continuar com as suas práticas. A empresa defendeu as suas ações anteriores, afirmando: se a Nestlé tivesse decidido encerrar as suas operações no Zimbabue, a empresa teria provocado mais escassez de alimentos e centenas de perdas de empregos entre seus funcionários e fornecedores de leite, numa situação já muito difícil. Produtos mal rotulados. A rotulagem incorreta de produtos não só pode ser antiética, mas também pode ser perigosa. Em 2002, o Departamento Administrativo de Segurança ordenou que a Nestlé Colômbia desativasse 200 toneladas de leite em pó. O leite em pó foi produzido entre agosto de 2001 e fevereiro de 2002.
Os Estados Unidos também foram afetados pela rotulagem incorreta da Nestlé. A Nestlé também enfrentou uma ação coletiva em 2018 relacionada à rotulagem de produtos. A ação federal movida em Los Angeles alegou que vendia produtos não rotulados. A empresa também é acusada de criar um selo nas embalagens de seus produtos com a intenção de induzir os consumidores a pensar que seus produtos foram certificados pela organização sem fins lucrativos. O processo também alegou que a Nestlé vendia laticínios provenientes de vacas alimentadas com cereais geneticamente modificados, uma violação dos padrões da organização sem fins lucrativos para o seu programa de verificação de produtos. O processo foi resolvido em 2020, mas nenhum detalhe dos termos foi divulgado.